Infelizmente, nesta última terça-feira, mais um dublador mais um gigante da dublagem nos deixou. O dublador Luiz Manuel faleceu aos 80 anos, e esse dublador é um dos dubladores mais importantes, porque ele literalmente surgiu junto com a dublagem. E hoje nós vamos homenagear o dublador Luiz Manuel. Desculpe o atraso, Daphne. Descontrole, por favor. Que tal o osso, obrigado. Batmóvel aeroporto. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique, e nessa última terça-feira, que rolou aí, nós infelizmente tivemos a notícia do falecimento do Luiz Manuel, um dos dubladores mais importantes que a dublagem teve, um dos diretores de dublagem mais marcantes também. Então hoje no nosso quadro Mestres da Dublagem, onde a gente mostra a carreira dos dubladores, nós vamos homenagear esse dublador que nos deixou. Então chega de enrolação e vamos conhecer aí a linda história que o dublador Luiz Manuel teve, que é uma história espetacular. E vale a pena lembrar que grande parte desse roteiro foi tirado de uma entrevista que ele deu pro Natan Lisboa, que foi uma entrevista espetacular que vai estar na descrição também. Parte da dublagem está muito interessante. Eu tenho visto as reportagens de dublagem, a maioria, e está muito interessante. Luiz Manuel Godefroy de Almeida nasceu em Portugal no dia 25 de março de 1942. Foi um ator, dublador e diretor de dublagem muito conhecido no cenário brasileiro. E o Luiz é oriundo de uma família de atores portugueses. Inclusive, a avó dele em Portugal tinha um teatro chamado Teatro Rentini. Inclusive, a mãe dele, a atriz Saluquina Rentini, nasceu neste teatro em 1924. Saluquia ficou muito famosa em Portugal, e por volta de 1947 e 48 ela veio para o Brasil com a Companhia Portuguesa. Sim, aquele clássico intercâmbio que acontece, onde atores de outros países vão para um outro país para aprender um pouco mais e para se apresentar também. No Brasil ela fez muito sucesso, principalmente no teatro de revista. E nessa época o Luiz já era vivo e estava lá em Portugal. Foi então que em 1949 ela voltou para Portugal e levou o Luiz para o Brasil. Nessa época o Luiz tinha apenas 7 anos de idade. A estreia do Luiz na atuação foi na mesma rádio que sua mãe trabalhava. Com 10 anos de idade ele foi participar de um programa chamado Tal Pai, Tal Filho. Nesse programa que tinha de rádio, eles pegavam os funcionários da rádio e chamavam seus filhos para, digamos que, atuarem juntos. E ali o Luiz fez a sua primeira participação, que chamou muito a atenção. E aos 15 anos, o Luiz estreou na novela Serra Brava, onde ele se destacou e chamou muito a atenção como um ótimo ator de radionovela. Lembrando, ele tinha 15 anos de idade. E depois disso, da sua estreia e da sua popularização, ele teve 20 anos dedicado à sua carreira de radioator, onde ele foi sim um dos radioatores mais famosos do Brasil. Na dublagem, a carreira do Luiz começou quase que literalmente junto com o surgimento da dublagem aqui no Brasil. Aqui no canal eu já fiz um vídeo há um tempo atrás, onde eu contei as histórias dos estúdios e tal, e lá eu contei pra vocês um pouco de como que surgiu a dublagem no Brasil, onde atores de radionovela, atores de rádio, pegaram algumas produções e alguns filmes e tentaram dublar. E o Luiz foi um deles. Na dublagem, a carreira do Luiz começou quase que junto com a própria dublagem brasileira. Ele, junto com outros atores de rádios, foram conhecer a dublagem nos estúdios da Cinelab, um dos primeiros estúdios de dublagem que nós tivemos no Brasil. E junto com vários atores de rádio marcantes, o Luiz fez parte do que chamamos de primeira escola de dubladores do Brasil, que foram atores que tentaram dublar alguns filmes em estúdios, digamos que improvisados. A gente usa essa palavra improvisado, que parece uma palavra até ruim, porque na verdade não existiam estúdios de dublagem. Eles chegavam em estúdios, em lugares que tinham uma condição e tentavam produzir dublagens. Se eu não me engano, foi Histórias do Zane Grey. E depois eu fui dublando Maverick, Zorro e tal. E aí a gente ensaiava, porque ninguém sabia quase nada. Quem entendia mais era o Milton, que o Milton tinha dado uma estudada antes. Esse filme era pro Vitor Verbara com Sociedade com o Herbert Richard. Uma sociedade maluca, que depois nunca mais deu certo. Além disso, também ele foi um dos primeiros dubladores dos saudosos estúdios da Herbert Richards. Ele trabalhou com vários dubladores marcantes em seu início de carreira, como os saudosos Orlando Drummond e Mário Monjardim. E por ter trabalhado logo no início dos estúdios da Herbert Richards, o Luiz foi muito próximo ao próprio Herbert Richards, principalmente quando ele foi diretor de dublagem por quase 10 anos no estúdio. Inclusive, ele se destacou muito, mas muito como diretor de dublagem
dublagem, como por exemplo o fato dele ter dirigido por quase 10 anos ali a dublagem de nada mais nada menos que Scooby-Doo. Sim, foi ele que fez a escalação, né, dos dubladores do Scooby-Doo, aonde ele dublava também um dos personagens que era o Fred. Inclusive, eu tô aqui atrás, né, com a parte de trás do meu casaco do Looney Tunes, porque ele foi o diretor de todas as dublagens de animação, por durante uns 10 anos mais ou menos ali que nós tivemos nos estúdios da Herbert Richards. E os Looney Tunes foi uma das produções que foram dubladas lá. E dentre essas dublagens que ele dirigiu, ele teve muita importância em escolher o dublador de muitos personagens marcantes. Aqui atrás, por exemplo, a gente tem o Pernalonga, que se eternizou aqui pelo saudoso Mário Monjardim dublando ele. E foi o Luiz que selecionou o Monja para dublar o Pernalonga. Que é, velhinho? E além de ser um dos maiores diretores aí do início da dublagem brasileira, de ter sido responsável por dirigir a dublagem do Scooby-Doo, dirigir a dublagem de várias animações que marcaram aí a nossa vida, ele também foi um dublador de primeira. Inclusive foi a primeira voz do Pica-Pau aqui no Brasil, no que chamamos da dublagem perdida do Pica-Pau, que é a primeira dublagem. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Dublou também por mais de 40 anos, ninguém mais ninguém menos que o Mickey, e segundo ele, na entrevista pro Natan Lisboa, foi o próprio Walt Disney que escolheu ele para dublar o personagem. Porque a vaca por feijão mágico. E nessa entrevista também ele revelou uma coisa rara, né, que alguns dubladores não gostam muito de fazer. Qual foi a dublagem, assim, digamos que ele mais gostou de fazer, que foi quando ele dublou Carangos e Motocas, onde ele dublava uma motinho e ele fazia bem uma voz bem caricata e bem divertida. E assim vai sua pintura grátis, motocão. E obviamente que agora, né, a gente falou da carreira dele, dos personagens marcantes, como o fato também dele ter sido dublador do Robin, naquela clássica série que nós tivemos, né, do Batman do Adam West. Vamos falar de algumas dublagens mais marcantes aí que o Luiz teve ao longo da carreira dele. Utilidades, um bate-uniforme de asbesto anti-explosão. Como a gente falou, ele foi o primeiro dublador do Pica-Pau aqui no Brasil, numa dublagem que é conhecida como perdida porque tem poucos trechos. Gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessária. Outra dublagem marcante aí que ele fez com muita expressão foi o Mickey, que ele dublou por mais de 45 anos. Feijão mágico. Se se plantam esses grãos numa noite de lua cheia, sabe o que acontecerá? Como eu falei, ele foi o diretor de dublagem, né, da produção do Scooby-Doo e ele foi o dublador do Fred, o primeiro Fred que a gente teve no Scooby-Doo. E é tudo? Aham, E você trouxe os mapas? trouxe. Você tem certeza de que não esqueceu nada? Um personagem marcante que ele dublou, que inclusive foi meu apelido de infância, foi o Catatal. E sim, falavam que eu parecia o Catatal. Que ele pode ser do Pichote, o gênio insaciável. Um gênio insaciável. Como eu falei pra vocês, na animação do Cat Dog, ele dublou 3 personagens, sendo eles o Gato, o Orelha e o Biluca. Comendo tão rápido. Está comendo tão rápido que está me dando soluços. Qual é o problema, Cat Dog? Oi, orelha. Eu não consigo pegar, cão. Puxa, vocês trabalham bem juntos. Sim, majestade. Foi o dublador do Linguiça na animação do Tubarão, que ele também dirigiu a dublagem. Nós somos os Netunos. Somos bons até debaixo d'água. Dublou o Piu Piu na sua versão monstruosa, que era aquela versão gigantesca que nós tivemos do Piu Piu do Looney Tunes, que ele também dirigiu a dublagem. Seu gatinho malvado. Dublou o Menino Pássaro na animação do Homem Pássaro, que era uma animação espetacular. Peixe-espada, o homem que destruiu o barco de meu pai, capturou o Homem-Pássaro. Dublou o Gulliver em As Aventuras de Gulliver. Boa ideia, Gonco. Vocês pequeninos e o Teg seguem em frente. Eu vou sair pela esquerda. O Jambo na ótima produção Jambo e Ruivão. E ele foi o dublador de... Eu não sei como você conseguiu, Ruivão. em Avatar, a lenda de Aang. Inclusive, quando anunciaram o falecimento dele, algumas páginas que são muito fãs do Avatar fizeram, né, seus pêsames lá, relembrando a dublagem que ele fez, que foi do personagem Jato. Esperamos a manhã toda para ir buscar os soldados. Só precisávamos da distração certa. E aí? E como eu sempre gosto de deixar pro final, uma das dublagens que eu mais gosto é a dublagem do Robin na produção lá que a gente tinha, tanto do filme quanto da série, com o Adam West do Batman clássico. Batmóvel aeroporto. Tudo pronto. Prepare Batcóptero para saída imediata. E o lendário dublador e diretor de dublagem Luiz Manuel faleceu aos 80 anos de idade nesta última terça-feira. E até o momento não foi divulgado o motivo da morte dele, mas infelizmente ele acabou nos deixando. Ele já estava afastado da dublagem por alguns anos, ele tinha se frustrado aí. Inclusive na entrevista com o Natan Lisboa, ele acaba falando um pouco disso. Então é isso.
esse é o videozinho de hoje, relembrando aí e homenageando a carreira do Luiz Manuel, um dos dubladores mais importantes para a cena de dublagem que nós temos e tivemos, como eu falei para vocês, um dos diretores aí mais pioneiros que nós tivemos, escolheu o Monjardim para dublar o Pernalonga, foi o diretor da dublagem do Orlando Drummond no Scooby-Doo, do Monjardim como Salsicha, dirigiu basicamente durante quase uma década todas as animações que eram dubladas na Herbert Richards, que tinham as dublagens melhores que tínhamos, né? E é isso, um gigante da dublagem mais uma vez nos deixa, infelizmente, porém, vida que segue, fica aqui a nossa homenagem para ele e o trabalho dele vai ser sempre eterno na dublagem. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.